Boa noite a todos. Vamos fazer a nossa oração, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Pai Criador. Mestre Jesus, mais uma vez pedimos que nos auxilie nessa jornada de aprendizado. Ora estamos na matéria, ora no plano espiritual. Mas em momento algum deixamos de aprender. Mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos tropeços, sempre estamos a aprender. Que possamos ter olhos para enxergar este aprendizado, que possamos ter ouvidos para ouvir os conselhos que chegam até nós daqueles que nos amam. Cada um de nós tem as suas próprias dúvidas e dificuldades, mas cada um de nós também é merecedor e portador de uma potencialidade gigantesca. Potencialidade essa que nos permite crescer e evoluir. Obrigada, Mestre, mais uma vez, que assim seja. Boa noite novamente. Bom, como a Adriana comentou, hoje o nosso tema é o Vale dos Suicidas. Mas antes de eu falar sobre o Vale dos Suicidas, né, a gente falar sobre o tema em si, eu só queria relembrar algumas informações, algumas coisas que são necessárias que vocês compreendam para que a gente possa entender o tema de hoje. O que eu vou falar aqui não é novidade para a maioria de vocês, porque foram alguns conceitos que já foram abordados em palestras anteriores. Né? Mas eu vou relembrar para que a gente, né, todos nós estejamos, né, no mesmo ponto de partida para conseguir entender direitinho, né, o tema em si de hoje. Primeira coisa que eu quero relembrar com vocês é sobre o poder das nossas emanações. Nós aprendemos em palestras anteriores, principalmente na palestra em que a Adriana, inclusive, era palestrante, em que foi falado da psicosfera, nós aprendemos que todos nós, independente do nosso patamar evolutivo, independente se estamos encarnados ou desencarnados, todos nós somos capazes de alterar os fluidos espirituais à nossa volta. Esses fluidos espirituais nada mais são do que fluidos que foram originados a partir da manipulação do fluido cósmico universal, que é aquela matéria primordial, mas que não é tão denso ao ponto de ser matéria perceptível aos olhos carnais. Né? Então, são os fluidos que nos envolvem. Esses fluidos espirituais, eles podem ser manipulados por nós, todos nós. A grande questão é que os indivíduos com menos esclarecimento não conseguem manipular fluidos muito sutis, eles vão manipular fluidos um pouco mais densificados, mais próximos à matéria, né, mais densa. E, além disso, né, os espíritos menos esclarecidos, além dele conseguir manipular apenas os fluidos ao seu redor, que são mais densificados, ele geralmente faz isso sem raciocinar. Então, ele faz isso não de uma forma consciente, estou manipulando os fluidos ao meu redor, não. Ele faz isso de uma forma inconsciente, sem saber exatamente que é isso que ele está fazendo. Como que ele manipula esses fluidos? Através das suas emanações, os seus pensamentos, as suas ações e os seus sentimentos. Então, quando eu estou pensando, quando eu estou sentindo algo, essas minhas emanações são capazes de alterar os fluidos espirituais que estão ao meu redor. Como nós somos ainda muito ignorantes, nós fazemos isso de uma forma não raciocinada. Né? Mesmo nós aqui que estamos hoje conversando sobre isso, que já sabemos que isso acontece, na hora, por exemplo, que você está sentindo raiva, você não para pensar, estou manipulando os fluidos ao meu redor. Não, você só sente a raiva. Né? Espíritos mais esclarecidos, eles fazem isso de uma forma muito mais consciente e conseguem manipular fluidos mais sutis. Além dessa informação que eu queria relembrar com vocês, porque ela é importante para o tema de hoje,
Uma outra coisa que nós precisamos lembrar é que, quando estamos na matéria, o nosso corpo carnal nos limita. Ele acaba nos mantendo, né, no mesmo lugar, mesmo que as nossas emanações, elas não estejam de acordo com aquele lugar. Por quê? Quando nós manipulamos os fluidos ao nosso redor, esses fluidos que são manipulados ao nosso redor, eles podem ganhar cor e até cheiro. Só que nós não vemos. Quem é capaz de enxergar essa alteração? Os desencarnados, que estejam em sintonia ou numa vibração maior, e, em alguns casos, alguns médios que têm a mediunidade de vidência. Essa diferença, essa alteração dos fluidos ao meu redor é o que a gente conhece como psicosfera ou aura. Né? Então, a pessoa está com uma névoa escura ao seu redor. É porque as suas emanações alteraram os fluidos ao seu redor, ganhando esse tom escuro. Né? Então, essas são as alterações. Lembrando que, para eu conseguir alterar esses fluidos, não é uma coisa imediata. Então, eu senti raiva e imediatamente alterei os fluidos ao meu redor. Não é assim tão rápido. Eu preciso alimentar esse sentimento, alimentar esses pensamentos. Se eu alimentar bastante determinados pensamentos e sentimentos, não só os fluidos ao meu redor podem ganhar cor, podem ganhar cheiro, eles podem ganhar forma, que é o que vocês já aprenderam, que se chama forma-pensamento. Então, eles podem efetivamente ganhar forma, a forma do que eu estou pensando, a forma do que eu estou sentindo. Quem enxerga isso, de novo, os desencarnados que estejam em sintonia comigo ou numa vibração mais alta. Ou médios que têm uma mediunidade de vidência floral. Ok? Bom, entendemos isso, entendemos que quando eu estou na matéria, por mais que eu tenha essa capacidade, eu continuo no mesmo lugar. Então, eu posso estar num ambiente extremamente harmonizado, onde pessoas estejam todas pensando no bem, e se eu começo a construir pensamentos negativos, sentimentos negativos, eu vou, né, mudar os fluidos ao meu redor, criando uma psicosfera ao meu redor negativa. Mas eu não saio do lugar onde eu estou, porque o corpo carnal me segura. O que vai acontecer? Eu não vou sair dali, mas eu posso atrair para mim. Então, quando eu estou na matéria, eu tenho a capacidade de atrair irmãos que estejam nesse mesmo nível vibracional. Então, eu estou pensando negativamente, eu atraio irmãos com pensamentos em sintonia. Se eu estou desencarnado, o processo é inverso. Não sei se alguém já parou para pensar nisso. Quando você está encarnado, você atrai. Quando você está desencarnado, você vai. Então, quando eu começo a alimentar pensamentos negativos, eu encarnada, eu vou atrair irmãos com pensamentos negativos. Se eu estou desencarnada e começo a alimentar pensamentos negativos, eu vou para onde outros irmãos também estão nessa faixa vibracional. E isso é importante que a gente entenda. Alguém não compreendeu isso que eu coloquei para vocês? Coloca aí, por favor, né, no chat, Adriana me passa. Por quê? Porque para entender o Vale dos Suicidas, o umbral, a região de refazimento como, de uma forma geral, nós precisamos entender isso que eu acabei de dizer. Primeiro, que nós temos a capacidade de mudar os fluidos ao nosso redor de acordo com as nossas emanações. E segundo, se eu estou desencarnado, eu sigo para onde existe uma sintonia. Se eu estou encarnado, eu atraio. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí que a Adriana me passa. Bom, entendendo isso, vamos imaginar alguém que desencarna
e começa a cultivar pensamentos negativos. Independente do motivo, a gente ainda não está no Vale dos Suicidas, falando sobre o Vale dos Suicidas, independente de como a pessoa desencarnou. Ela começa a alimentar pensamentos negativos de revolta, de vingança, de raiva, de desespero, de ciúme, pensamentos que não são pensamentos positivos para o crescimento dela. Como ela está desencarnada, quando ela começa a cultivar estes pensamentos, ela vai então começar a se direcionar para um local onde existam irmãos em sintonia, porque lembre, encarnado atrai, desencarnado ele se desloca. Por que o desencarnado ele se desloca? Porque ele não tem o corpo carnal, que é o limitante. Nós não nos deslocamos porque o corpo carnal nos mantém presos naquele local. Mesmo que seu pensamento, às vezes, até viaje, você vá até outro lugar, né, mentalmente falando, você ainda continua ali porque o seu corpo é um limitante. No entanto, você desencarnado, você não tem mais esse corpo carnal para te segurar. Então, você se desloca. Só que da mesma forma que eu comentei sobre a psicosfera e sobre as formas de pensamento, esse deslocamento se dá não é de forma imediata. É a partir do momento que o indivíduo começa a cultivar esse tipo de pensamento. Então, não é só eu pensei em raiva, automaticamente eu vou estar num lugar onde outras pessoas estão pensando em raiva. Vai ser aí, nesse caso, você vai cultivando esse pensamento. Fala, Pri. É só uma pergunta minha, Jeane, porque, assim, pode haver um certo entendimento equivocado quando você fala, né, que o espírito que está desencarnado, ele se desloca, as pessoas acharem que só o fato delas desejarem que aquele espírito que está lá venha para perto delas. Você pode dar por favor, um esclarecimento? Primeiro, vamos entender o seguinte. Quando eu falo que ele se desloca, é um processo, né? Como eu acabei de dizer, não é imediato. E é uma coisa que ela cultiva. Mas vamos entender que quando eu falo que ela se desloca, ela não se desloca necessariamente para o seu objetivo. Então, vamos lá. Eu estou desencarnado e quero, né, quero ir para o shopping. Então, eu vou pensar no shopping e vou para o shopping? Não. Não é um lugar. Não é que o indivíduo se desloca para onde quer só pensando. Pode acontecer? Sim, se ele tiver esclarecimento. Espíritos esclarecidos se deslocam com facilidade, simplesmente mentalizando aquele local. Mas nós estamos falando em espíritos que não têm esse nível de esclarecimento. Espíritos que ainda são moralmente ignorantes e que, portanto, alimentam pensamentos negativos. Então, ele vai, a partir do momento que ele vai cultivando, né? E ele continua cultivando, ele acaba se deslocando para locais afins. Não é que ele vai para um lugar X ou para um lugar Y, ele não sabe para onde ele está indo. Ele vai pela sua afinidade. E a afinidade dos seus pensamentos, afinidade com os seus sentimentos. Alguém pode atrair esse espírito chamando por ele? Até pode, mas desde que haja afinidade nos sentimentos, nos pensamentos, e não simplesmente eu quero que fulano fique do meu lado, eu vou chamar por ele, ele vem. Porque, primeiro, que este é um processo, né, esse processo de um atrair o outro, isso vai acontecer quando houver uma sintonia entre ambos. Não basta um querer, né? Alguém desencarnou, eu quero que ele fique do meu lado, basta eu chamar por ele, ele vem. Vou alimentar pensamentos negativos sobre essa pessoa, ela vai vir. Não, porque depende do que ela está pensando. Às vezes ela não está nem aí para mim. Às vezes ela já está seguindo o caminho dela. Então,
não tem como eu fazer isso, querer atrair alguém, se essa pessoa não quiser estar comigo. Mas entendam, querer estar comigo quer dizer estar afinizado comigo. Às vezes ele nem quer ficar do meu lado, mas está afinizado comigo e acaba, né, sendo atraído para próximo de mim. Expliquei? Então, vamos lá. Então, vamos imaginar esse desencarnado que começa a alimentar pensamentos muito negativos, pensamentos que não são saudáveis para ele. Como ele está alimentando esse pensamento já há um tempo, ele acaba, então, se deslocando para um local onde pessoas estejam em sintonia. Esse deslocamento se dá de que forma? Bom, primeiro a gente precisa entender que não é um deslocamento muito consciente para aquele indivíduo, não é que ele simplesmente se vê os pés dele mexendo, não. Para ele, é como se efetivamente ele acabasse aparecendo em outro lugar, porque ele não está fazendo isso de uma forma consciente. Espíritos esclarecidos, que têm um esclarecimento maior, eles fazem esses deslocamentos a longas distâncias, de acordo apenas com o seu pensamento, eles podem, inclusive, ver o caminho, o trajeto que é feito, mas porque eles estão fazendo isso de forma consciente. Como este irmão ele está fazendo de uma forma inconsciente, ele mal percebe o processo. E muitas vezes ele só se dá conta do acontecido quando está lá. Por isso que muitas vezes vocês veem descrições em livros de eu desencarnei e apareci em tal lugar, ou aconteceu isso, eu surgi em tal lugar. É porque ele não consegue perceber todo esse processo, porque ele faz isso de uma forma não raciocinada. Ok, ele vai então ser atraído para perto de pessoas que estejam em sintonia. Quer dizer necessariamente que as pessoas estão com o mesmíssimo pensamento? Não, mas ele tem que estar numa faixa vibracional semelhante. Então, eu posso estar sentindo ciúme, raiva, porque fui traída, e o Bruno, ele está sentindo raiva porque alguém o matou, e nós estamos no mesmo lugar. Não precisa ser necessariamente a mesma situação que nos levou até lá, e sim a mesma faixa vibracional, porque ali são emoções, são sentimentos. Só que lembra que eu falei lá no início que todos nós, encarnados e desencarnados, temos a possibilidade de alterar os fluidos espirituais à nossa volta de acordo com as nossas emanações? Então, se eu estou aqui sozinha e começo a ter pensamentos muito ruins, eu vou alterar os fluidos espirituais ao meu redor, criando essa atmosfera, né, negativa, que vai ser vista por desencarnados ou por algum médium que tenha uma mediunidade de evidência, né? Mas ela só está ao meu redor. Então, essa mini psicosfera que eu crio, ela só está ao meu redor, porque é uma criação minha. E, às vezes, a minha casa aqui está totalmente harmonizada, tudo perfeito, e é só eu que estou negativa. Então, isso fica literalmente ao meu redor. E é por isso que muitas pessoas, quando falam da aura, né, falam de uma imagem ao redor da pessoa, uma luz, uma cor ao redor da pessoa. Porque é uma atmosfera, né, essa psicosfera pessoal. Mas vamos imaginar desencarnados em sintonia no mesmo lugar. Vários, centenas, milhares de desencarnados que foram atraídos para próximos uns dos outros porque estão em sintonia. Essas psicosferas começam a se unir, formando uma psicosfera única. Então, ali, não é cada um no seu envoltório energético, é um envoltório geral com todos ali dentro. Mas por quê? Porque se soma. Uma vai somando com a outra e vai ganhando uma proporção maior, uma grande psicosfera.
E lembrem também que no início eu disse que dependendo do quanto nós alimentamos, né, esses pensamentos negativos, não é só cor, não é só cheiro, também é forma. Então, isso pode ganhar forma. E é isso que muitas vezes nós vemos descritos como as regiões umbralinas, umbral. Umbral, região umbralina, zonas de refazimento, zonas de sofrimento, são nomes diferentes dados a regiões onde estão indivíduos que, pelos seus pensamentos não tão saudáveis, eles acabam se direcionando para lá. Mas o que muitas vezes a gente não para pensar é que aquela região é uma construção daqueles indivíduos. Não foi Deus que construiu a zona de refazimento para que essas pessoas tivessem um lugar para ir. Não, ele permitiu que os desencarnados, alimentando esse nível de pensamento, construíssem, né, os seus pensamentos, ganhassem forma e formassem aquele lugar. É por isso que Kardec, quando é questionado a ele sobre a questão de céu e inferno, e é perguntado se essas regiões elas são circunscritas, é uma região, ele falou, não é uma área, né, com limites, né, não é um território, não é uma cidade, um país, não é uma coisa tão palpável, porque aquilo é moldado, construído e mantido por aqueles indivíduos que ali estão. Então, as zonas dentro, né, do que a gente chama de, aqui mais comumente, zonas de refazimento, são construções e são mantidas por aqueles que ali estão. E é por isso que elas existem. Por quê? Porque é livre-arbítrio. Seria injusto eu simplesmente falar assim, vamos acabar com a zona de refazimento, vamos tirar tudo isso daqui. Aquilo ali é uma construção pessoal, pessoal e coletiva daqueles indivíduos. E ali eles vão ter a oportunidade de vivenciar a sua situação, o seu momento, e de também refletir ao ponto de ele chegar ao momento que ele não quer mais estar ali. E como que ele vai sair dali? Bom, se ele começa a vibrar diferente, aquele lugar já não é compatível. Então, por isso, ele é capaz de sair. Essas regiões, nós chamamos de umbrais, são criadas por aqueles que estão ali, mas o que a gente chama de cidades intermediárias ou de colônias também. Os espíritos que vivem nas colônias e nas cidades intermediárias também são responsáveis pela construção e pela manutenção do ambiente onde eles estão. Tudo é uma construção pessoal e coletiva. Fala, Adriana. Você estava falando dessas formas, né, que eram criadas pelo pensamento, e aí veio a seguinte pergunta: você pode dar exemplo das formas que são criadas? Que tipo de forma seria essa? Falando especificamente quando eu falo do umbral, você está falando? Tá. Depois a gente vai falar um pouquinho especificamente do que é conhecido como o Vale dos Suicidas, mas quando nós vemos em qualquer livro, filme, em qualquer lugar que tenta se descrever essas regiões umbralinas ou zonas de refazimento, sempre é descrito como locais escuros, muitas vezes muito secos ou, ao contrário, lamacentos, ou é muito frio, ou é muito quente, sem vegetação, né? Geralmente é uma coisa, né, mais morta, sem animais, sem vegetação. O que é tudo isso? Pedras, lama, de onde surgiu tudo isso? São construções. Então, as formas, né, são essas. E por que tem alguns livros que descrevem como lugar frio, tem livros que descrevem como lugar quente, tem alguns que falam que é deserto, outros falam que é lamacento, porque é uma construção. Se para mim, né, eu estou lá desencarnada, se para mim o meu sofrimento
na minha cabeça, um lugar que eu mereço estar, dentro de tudo que eu fiz, que eu me culpo, a minha visão de inferno é um lugar quente, eu vou me direcionar para um lugar assim. E vou ajudar, eu vou construir só para mim? Não, não precisa, já tem um monte de desencarnados que já fizeram isso. Você vai lá só contribuir, a manutenção. Mas não, eu tenho na minha cabeça porque, né, eu vi o filme Nosso Lar e eu vi que é lama, então na minha cabeça é lama. Eu vou para um lugar que seja lamacento. Ah, mas eu não tinha ideia nenhuma de como era. Sim, eu posso não ter uma ideia física, mas os meus sentimentos vão me direcionar. Né? Se o que me deprime, né, o que é o frio intenso, eu não gosto de frio, mas eu acho que eu tenho que ser punido, vai ser para um lugar frio que eu vou. Tudo isso vai depender daquele grupo de indivíduos, mas nós sempre vamos encontrar alguém que tenha uma afinidade e que, portanto, nós vamos poder compartilhar esse local. Mas tudo isso, essas imagens, o que você vê descrito, né, pedras, galhos, lama, tudo isso que é descrito, né, das pessoas que saem das zonas de umbralinas e depois descrevem, isso é construção daqueles indivíduos. É construção e é manutenção. Sem perceber. Em geral, os indivíduos que estão ali ou não sabem que estão fazendo isso, ou acabam perdendo a consciência de que estão fazendo isso, né? Dado ao nível de sofrimento que eles estão. Isso é muito mais claro nas colônias e nas cidades intermediárias. Lá eles têm consciência de que são eles que mantêm. Né? São as emanações, as orações, os pensamentos positivos que dão toda a capacidade, a possibilidade de manter os jardins, de manter as casas, de manter toda a estrutura de uma colônia. São os pensamentos positivos, são as emanações positivas. Então, eu quis começar falando sobre isso, primeiro, para que a gente entenda que ninguém é mandado para lugar nenhum. Primeira coisa que tem que tirar da nossa cabeça. Uma pessoa que tira a própria vida é mandada para o Vale dos Suicidas. Ninguém é mandado para lugar nenhum. Nós nos direcionamos para locais que estejam em afinidade com as nossas emanações. Por mais que não seja raciocinado, é escolha nossa. Segundo, Deus fez o Vale dos Suicidas para que os suicidas fossem punidos. Não. São os indivíduos que construíram e mantêm aquele lugar. Todas as regiões umbralinas, regiões de refazimento, não importa o nome, todas elas foram construídas e são mantidas por aqueles que ali estão. Então, para que elas deixem de existir, o que vai ter que mudar? É a forma como a gente pensa, é a forma como a gente lida com os problemas. São as emanações. As emanações daqueles que desencarnam. Então, não é Deus quis fazer, não, ele permitiu, ele deixou que o nosso livre-arbítrio possibilitasse que nós tivéssemos um lugar onde nós estivéssemos em sintonia. Mas não seria mais justo, mais bondoso pegar esse indivíduo que está sofrendo e levá-lo para uma colônia? É incompatível, seria, no mínimo, covardia com esse indivíduo. Né? Seria a mesma coisa de pegar uma pessoa com hipersensibilidade à luz e enfiar na frente de um holofote. Não dá, é incompatível, a pessoa não consegue ficar lá. Ela vai sentir desconforto ao estar lá, porque está numa vibração muito diferente. Né? Eu vou pegar a analogia, já te vi, Anderson, só um minutinho. Eu vou pegar a analogia que todo mundo faz quando vai falar disso, que fica mais fácil. É a mesma coisa de pegar o Anderson, né, e levar ele para um lugar onde as pessoas estão ouvindo, sei lá, que música que você não quer ouvir, Anderson? Música sertaneja. Pagode, música sertaneja. Pagode. Então, pegar o Anderson e levar para um lugar onde está todo mundo ouvindo pagode. Ele vai se sentir bem ali? Não, ele vai se sentir bem lá onde as pessoas estão ouvindo rock. Agora, pega um pagodeiro e leva lá para onde o Anderson está. Aí vai ser o contrário.
Então, nós nos mantemos ali para quê? Para que nós, dentro daquele ambiente, possamos, né, nos estabilizar, nos recuperar e, no nosso tempo, mudar a nossa vibração. Fala, Anderson, depois... Bom, sobre isso que você estava falando, da permanência do espírito lá no Vale dos Suicidas, ou qualquer outro nome que se dê hoje, né? Porque já falaram que o Vale dos Suicidas ele já evoluiu, já talvez não tenha aquelas paisagens tão escuras, tão densas, né? Inclusive com hospitais de socorro, né? Eu vou falar sobre isso agora. Eu sei, pois é. Eu estou dando cenas dos próximos capítulos. Mas Leon Denis, ele já falou alguma coisa sobre essa questão dos suicidas, né? Porque a permanência deles no Vale dos Suicidas normalmente fica lá por uma questão física e de vibracional, como você explicou, né? Muitas vezes ainda, pelo fato deles abreviar a existência deles aqui na Terra, eles ainda têm muita força vital animalizada, aquilo que nos move, né? E ele precisa ficar esse tempo lá para que ele possa se livrar um pouco disso, além também das as paixões que eles tiveram, né? A desorganização mental. Então, não é uma punição, às vezes é uma questão de harmonização, de vibração, como você disse. Não, eu vou nem dizer às vezes, é sempre, né? Uma questão de necessidade. Só que, assim, vamos lá. Só um minuto. Antes de eu continuar, Adriana, a pergunta já tem a ver com o Vale do Suicida, senão deixa eu introduzir primeiro. Tem a ver? Não? Você quer fazer logo antes? Que aí eu já vou entrar no tema em si. Pode fazer. É porque ela tem a ver com o que você estava falando a respeito de mandar alguém para algum lugar e tal. Uhum. Mas a indicação ou mandar alguém para algum lugar pode acontecer se houver necessidade, não é? Olha, Não, pelo que eu entendi, não tem a ver com a ideia de que, por exemplo, vai mandar para um umbral. Mas às vezes a necessidade daquela pessoa ela pode ser enviada para algum outro que lugar, ela não está em mesmo que ela sintonia. não. Uhum. Sim. Sim. Por exemplo, uma pessoa que ela esteja numa vibração muito... a gente fala baixa e alta só por uma questão de compreender, tá, gente? Mas ela esteja num nível vibracional muito baixo, ela esteja com os pensamentos muito negativos, mas por merecimento ou por necessidade, ela tenha que ser tratada, ela tenha que receber um auxílio imediato, não dá para esperar o tempo dela. Ela pode sim ser mandada para uma colônia que não está compatível com ela. Vai ser criada uma atmosfera que a permita ficar lá. Existem hospitais em regiões da colônia em que as enfermarias que recebem esses irmãos, elas são preparadas para receber esses irmãos que não estão em sintonia com o resto da colônia. Mas por quê? São os casos extremos em que não dá para esse irmão esperar que ele decida. Por quê? Lembra que o livre-arbítrio, ele sempre é respeitado desde que tem aprendizado. Se a espiritualidade avaliar que o seu livre-arbítrio só vai te deteriorar ainda mais, não vai te trazer aprendizado algum, neste caso, esse livre-arbítrio pode sim ser tolhido. E aí, neste caso, por bondade a você, por necessidade de te auxiliar, você vai ser sim levado, mesmo não estando em sintonia. Vai ser criada uma atmosfera, vai ser criada uma situação para que você consiga ficar lá, mas é por uma necessidade. Agora, se você ficar lá na zona de refazimento onde você está, vai te trazer aprendizados, porque a gente aprende pela dor, não é? Dado o nosso nível atual evolutivo, a gente aprende pela dor. Precisava ser assim? Não, mas a gente costuma aprender muito pela dor. Então, esse indivíduo ficando lá, ele vai angariar experiências que o vai fazer reavaliar tudo que ele fez, que vai fazer com que ele mude de pensamento, que ele se arrependa de várias coisas. Então, é útil que ele fique lá. É útil que ele permaneça lá até que ele se abra e fale assim, eu não quero mais. Aí sim, ele vai ser resgatado, vai ser auxiliado. Então, como Anderson colocou, por bondade,
né? Estes irmãos permanecem, independente do nome que se der para a região onde ele está. Eles vão permanecer por bondade. Por quê? Porque é ali onde ele tem a capacidade de vivenciar e as experiências necessárias para que ele mude a sua forma de ver a vida, mude a sua forma, né, de enxergar as suas ações. Pensa numa pessoa que sempre faz uma coisa errada e sempre... não, você chega para ela e fala assim, não, tá tudo bem, sem problema nenhum, né? Ninguém tá ligando. Ela faz uma coisa errada de novo, ela mata, ela rouba, nunca vai presa, nunca tem nenhuma consequência. Como é que ela aprende? Então, a estada nessas regiões umbralinas não é punição, é aprendizado. São consequências das ações do indivíduo, mas aprendizado. E aí, dentro dessa região umbralina, zonas de refazimento, uma hora eu vou falar o nome, outra hora eu vou falar outro, tá? Dentro dessas regiões, existem subdivisões. Por quê? Porque nós não somos todos iguais, né? Se estivéssemos todos nós aqui, né, numa região umbralina, nós não somos todos iguais, nós não temos os mesmos pensamentos, nós não temos a mesma ideia de dor. Então, lembra que eu falei que para alguns, né, é um lugar seco, para outros é um lugar lamacento? Nós temos visões diferentes. Por isso, existem subdivisões dentro do umbral. Então, nós temos regiões alguns descrevem trevosas, mais profundas, mais abissais, como alguns colocam, que são lugares mais de mais sofrimento, mais denso, né? Geralmente se direcionam àqueles irmãos que estão em sintonia com isso. Tem alguns lugares que nem tanto, então vai ter ambientes diferentes. E costumou-se chamar os lugares onde geralmente se encontravam pessoas que tinham atentado contra a própria vida, de Vale dos Suicidas. Não é um lugar específico, são regiões, não tem um Vale do Suicida. São vários. Por quê? Porque depende também daqueles indivíduos que estão ali. Então, ele não é sempre igual, ele não é sempre... eu vi num filme assim, então é sempre assim. Não. Não é. Nós temos o plano espiritual é gigantesco, as zonas umbralinas também são gigantescas. São várias regiões onde, por uma questão de afinidade, principalmente da culpa, a culpa por ter atentado contra a própria vida, principalmente, não é só por isso, fazem com que esses irmãos acabem se aproximando, ficando num mesmo ambiente, por sintonia. Como é o Vale dos Suicidas? Isso vai depender de quem são os irmãos que lá estão. Lembra? Pensamento constrói. Então, a gente tem algumas descrições de como eles seriam. Mas essas descrições são descrições daquele indivíduo que esteve lá e depois descreveu. Mas não quer dizer que todos eles sejam iguais, porque vai depender dos irmãos que ali estão. Só para ficar, né, para a gente se localizar, a primeira pessoa que descreveu de uma forma um pouco mais, assim, mais clara, né, o Vale dos Suicidas foi o André Luiz. O André Luiz foi um dos primeiros a descrever, só que ele não deu nome. O nome Vale dos Suicidas surge depois com o livro da Ivone Pereira, que é o Memórias de um Suicida. Mas a descrição vem antes do André Luiz com o Chico Xavier e depois a Ivone Pereira com o livro Memória Suicida, do Camilo Castelo Branco. Ele vem e dá um nome e dá uma descrição bem detalhada. Quem nunca leu Memórias de um Suicida, ela é bem detalhada, falando exatamente sobre este vale. Mas o interessante é que, talvez para alguns de vocês que são espíritas, vocês tenham visto a descrição do Vale dos Suicidas pela primeira vez no livro Nosso Lar,
né, do André Luiz, tenham visto pela primeira vez esse termo Vale dos Suicidas no Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, mas o interessante é que muitas pessoas conhecem esse termo, conhecem a descrição, né, do Vale dos Suicidas e nunca leu livro espírita nenhum. Porque, na verdade, esse termo e a descrição do Vale dos Suicidas ficou mais conhecida por causa de uma novela, e todos aqui eu acho que sabem do que eu estou falando, né? Que foi a novela A Viagem. Né? E, para quem não sabe, a novela A Viagem ela foi baseada em 2 livros do Chico Xavier, que é O Nosso Lar e A Vida Continua. E, para quem não sabe, a novela A Viagem que vocês assistiram de 1994 é uma refilmagem, porque a novela original é de 1975. Né? Então, se já foi, para muitos, pesada, em 94, né? Original foi de 75 com a mesma história. E aí, o que acontece? É pela novela que a maioria tem a imagem, que é muito semelhante em alguns pontos com o que a gente vê realmente no filme Nosso Lar. Mas nós precisamos entender que isso tudo vai variar de acordo com os indivíduos que ali estão. Então, o Vale dos Suicidas sempre é uma região lamacenta, escura, com pessoas gritando, gemendo. Os que foram descritos, sim. Todos são assim? Não sei. Porque vai variar de acordo com os indivíduos que ali estão. Outra coisa, o Vale dos Suicidas, ele continua em extensão o mesmo de quando a Ivone Pereira psicografou Memórias de um Suicida, ou de quando Chico Xavier psicografou O Nosso Lar? Se nós pararmos para pensar que nós estamos em processo de progresso, né? Nós estamos saindo de um estágio, nós estamos em transição entre um planeta de provas e expiações e nos encaminhando para um planeta de regeneração. A tendência é que sim, os vales dos suicidas, nessas regiões umbralinas, elas vão diminuir. Elas vão se tornando diferentes, menos pesadas, como a gente tem, né, na nossa mente por causa dessas obras. É evidente que isso vai acontecer, porque em planetas em regeneração, planetas felizes, eles não existem. Então, como é que vai acontecer? Tem o Vale do Suicida, aí o dia que acontecer a transição planetária, a gente passa para a regeneração, eles vão lá e derrubam tudo, né? Vão passar um trator e vamos aterrar o Vale dos Suicidas, não existe mais? Lógico que não. Assim como tudo na nossa vida, assim como ocorre com a transição planetária, o que está acontecendo? É um processo gradual de mudança. O que vai fazer os vales dos suicidas, essas regiões umbralinas, elas se tornarem menos sofridas, menos dolorosas, menos pesadas? São os indivíduos que estão no plano espiritual. Então, é a nossa mentalidade que vai mudando essas regiões umbralinas. As regiões umbralinas de hoje não são as mesmas de 1500. E não serão as mesmas no ano 2100. Por quê? Porque a humanidade, ela muda. Se ela muda, muda o que ela constrói. Lembra que é uma construção? Então, sim, o Vale dos Suicidas, a tendência é que eles vão, sim, desaparecer com o tempo. Mas quando isso vai acontecer, isso vai depender de nós. Isso vai depender de quantas pessoas ainda vão atentar contra a própria vida. Isso vai depender de como as pessoas que atentam contra a própria vida, como elas chegam do outro lado no plano espiritual. Isso vai depender de muita coisa. Então, é o progresso da humanidade que vai fazendo com que as regiões no plano espiritual se tornem cada vez regiões de vibração alta. Aumentam-se as colônias, as cidades intermediárias e vão se diminuindo as zonas de refazimento. Porque esses indivíduos serão expulsos? Não, porque eles estarão na colônia. Porque eles não precisarão mais, eles não estarão construindo essas regiões de sofrimento.
Mas isso é um processo, é por isso que eu não posso dizer não existe mais vales do suicida. Eu não posso dizer isso. Existem. Eu não posso dizer não existem mais regiões abissais de intenso sofrimento. Sim, existem. A questão é, são os mesmos? Não. Na mesma extensão, em tamanho, vamos colocar assim, apesar de não ser uma região circunscrita? Não. Porque a humanidade muda, muda a mentalidade, muda a construção no plano espiritual. Fala, Adriana. É uma questão grande e tem uma consideração, então eu vou falar devagar, tá bom? E é sobre uma coisa que você falou um pouquinho antes, somado ao que você está falando agora, tá bom? Mas, se considerarmos que o suicida, via de regra, não quer morrer, e sim acabar com a dor, e após o ato consumado, é levado para sono de refazimento, como todos que desencarnam, ao acordarem, tendo os espíritos de luz à sua volta, e sendo envoltos em emanações de luz, não deveriam ser encaminhados e tratados em locais mais leves? E aí a pessoa ela explica, porque, a meu ver, tem diferença entre os que desencarnam por suicídio e os que desencarnam por exemplo, por morte violenta em razão de condutas equivocadas, que desejam e fazem mal aos outros. Pessoas que têm muita raiva, rancor, desprezo e não se importam com a consequência de seus atos. E aí acaba afetando outras pessoas. Vamos lá. Não há distinção no plano espiritual entre irmão algum. Lembra do filho pródigo? Deus não faz distinção entre os seus filhos. Todos nós, quando chegamos ao plano espiritual, sim, temos a possibilidade, né, de termos esse período de descanso, vamos colocar entre aspas. Né? É um período é uma readaptação. Você está saindo de um plano entrando em outro. Né? Você precisa desse período. Como ele é feito, onde ele é feito, por quanto tempo ele é feito, esse sono, né? Isso vai variar. Isso vai variar de caso a caso. Tem alguns que é um pouquinho mais de tempo, tem alguns que é um pouquinho menos, tem alguns que é dentro de um hospital, tem alguns que não, porque isso vai variar de cada caso. A questão é, todos nós cometemos equívocos. Todos nós. Então, uma pessoa ela tirou a vida de alguém, então ela pode ir para a zona de refazimento. A pessoa ela tirou a própria vida, então ela vai ser tratada em algum lugar. E ela não fez mal a ninguém. Ela fez mal a alguém, a ela mesma. Inclusive, a pessoa que tirou a vida do outro também fez mal a si mesma. A questão aqui não é o tamanho do erro. Não é um pecado pequeno, não existe uma tabela no plano espiritual dizendo quem fez isso vai para cá, quem fez isso vai para lá. São as nossas emanações. Então, se eu chegar no plano espiritual e conseguir me arrepender, conseguir me perdoar, conseguir entender, me responsabilizar pelos meus atos, querer mudar, querer fazer o bem ao próximo, se eu conseguir fazer tudo, eu não vou para a zona de refazimento, nem que eu tenha tirado a minha vida, nem que eu tenha tirado a vida do outro. A questão é, que indivíduo que tira a própria vida, que consegue fazer isso? Que indivíduo que tira a vida do outro, que consegue fazer isso? São as nossas emanações. É por respeito ao nosso livre-arbítrio. A pessoa, quando ela tira a própria vida, ela não é direcionada, como eu disse, para a zona de refazimento porque ela tentou contra a própria vida. É a culpa que leva ela para lá. É a raiva que leva ela para lá. É o desespero, é o desalento que leva para lá. É o arrependimento que leva ela para lá.
como a pergunta colocou de uma forma maravilhosa, a pessoa que tira a própria vida, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. A grande questão é, quando ela desencarna, chega lá, acorda e descobre que ela está viva e que a dor continua existindo, para onde ela vai? Então, se a dor dela era tão grande, ao ponto de que ela não viu possibilidade de pedir ajuda, de melhorar, de crescer, sem tirar a própria vida, como vocês acham que ela vai estar emocionalmente no plano espiritual? Então, muito difícil, é muito difícil. Não é uma regra. Quem desencarna por suicídio vai para a zona umbralina. Quem desencarna por suicídio vai para o Vale dos Suicidas. Não existe essa regra. Uma pessoa que comete suicídio poderia ir para a colônia? Poderia. Vai? Dificilmente. Por quê? Porque a dor está ali. Ela acabou com a própria vida porque ela não queria lidar com a dor. Só que agora ela vai ter que lidar com a dor. E pior, porque agora ela é dor. Lembra que eu falei que no plano espiritual nós somos a emoção? Nós não temos um corpo canal para nos limitar? Todos os sentimentos no plano espiritual, eles são mais intensos. A dor é mais intensa, o desespero é mais intenso, a culpa é mais intensa. Então, é por isso que nós temos que lidar e tentar trabalhar esses sentimentos na matéria, não deixar para trabalhar isso no plano espiritual. Porque lá é muito mais difícil. É possível, mas é muito mais difícil. Então, se for um caso, né, já vou deixar você falar isso, se for um caso de uma pessoa que cometeu suicídio e ela precisa, não tem a possibilidade dela aprender nada no Vale dos Suicidas, nas regiões umbralinas, ela precisa ser levada a uma colônia para ser tratada. Ela vai ser tratada. Eu não disse que não vai. Ela vai, mas só se for de extrema necessidade. Mas convenhamos, em geral, a dor é uma das melhores professoras que existe. Então, em geral, essa pessoa ela vai ser permitido que ela vá para onde o sentimento dela está levando. Porque é lá onde ela vai aprender a valorizar a vida, lá onde ela vai lidar com o apego material. Porque o motivo pelo qual uma pessoa tira a vida vai variar de pessoa para pessoa. Depende muito. Às vezes ela tirou a vida porque foi largada, porque perdeu o emprego. Isso vai variar. Então, lá que ela vai avaliar qual era o objetivo dela ao reencarnar, ela conseguiu, né? Às vezes o objetivo dela era ficar viva, porque às vezes é um suicida de repetição, que no primeiro desespero desiste. Existem muitos irmãos que cometem suicídio e não foi a primeira vez. Então, este passar pelo Vale dos Suicidas, passar pelas zonas umbralinas, é por necessidade. Se não for necessário, sim, com certeza, vai ser direcionado para um lugar onde vai receber um tratamento. Mas, em geral, vai ser útil. Na maioria dos casos, é útil. Fala isso. Eu só queria pegar um gancho naquilo que você falou, né? O suicida pode ir para uma colônia, pode ser atendido em outro lugar. Mas aí você imagina o seguinte, ele tira a própria vida querendo acabar com a dor. E aí ele se depara com a verdade, né? E a dor não acaba. Então, ele mesmo se condena ali, ele se acha merecedor de estar ali, né? De ser relegado ao inferno eterno, né? Como punição. Ele mesmo acaba se punindo nessa situação. E aí, eu não sei se você vai entrar nesse assunto, talvez por isso é que hoje tem hospitais, né? Muito bem aparelhados na região que se chama hoje Vale dos Suicidas, que na maioria das vezes é atendido pela Falange de Maria, né? E muitas vezes a própria Maria, um texto que eu estava lendo aqui, ela mesmo se presta a esse tipo de atendimento, né? Para resgatar esses irmãos. No próprio livro Memórias do Suicida, da Ivone Pereira, é comentado sobre a Falange de Maria atuando no Vale dos Suicidas.
Mas os hospitais espirituais, uma grande quantidade, vou colocar, a grande maioria dos hospitais espirituais estão nas zonas de refazimento. Porque o melhor lugar para estar um hospital é onde estão as pessoas que precisam do hospital, né? Que estão lá. Existem hospitais em cidades intermediárias, hospitais em colônias, mas a grande maioria está nas zonas de refazimento. E alguns estão especificamente dentro de alguns vales, chamados vales dos suicidas, justamente para atender estes irmãos em específicos. Então, existem algumas instituições que atendem a grupos de irmãos, né? Existem alguns que atendem pessoas que estão ligadas a vícios, outros atendem pessoas que cometeram suicídio, porque ali dentro dessa especialidade eles conseguem atuar com maior eficácia. Então, sim, sempre vai haverá o socorro. Isso é um ponto importante. Dentro das zonas umbralinas, as regiões de refazimento, das vales suicidas, não importa o nome, dentro dessas regiões, a quantidade de trabalhadores espirituais que atuam ali é gigantesca. Nos filmes, a pessoa descreve como só via pessoas maltrapilhas, nos livros, né, maltrapilhas, feridas, gemenos, com dor. Por que eles só enxergam outros também em sofrimento? Porque ele só consegue ver o que está em sintonia com ele. Ele só vai conseguir enxergar os trabalhadores espirituais que estão ali aos montes quando ele se abrir para receber o auxílio. Aí ele vai enxergar um socorrista, que inclusive pode ser da Falange de Maria. Os socorristas trabalham em todas as regiões, né, que nós chamamos de regiões de refazimento, todas, desde as mais abissais. Existem socorristas especializados em algumas dessas regiões, que têm uma vestimenta diferente, um comportamento diferente para atuar em cada uma dessas regiões. Então, não são só hospitais, são trabalhadores que incansavelmente trabalham ali justamente tentando resgatar esses indivíduos, porque esses indivíduos, a partir do momento que eles se abrirem para a possibilidade da mudança, uma mão vai ser estendida. Porque como o Anderson colocou, os irmãos que tiram a própria vida, eles querem acabar com a dor. Eles chegam lá e descobrem que a dor não acaba. Eu vou dizer que tem muitas pessoas, muitos espíritos que cometem o suicídio, que inutilmente, em vão, tentam se matar de novo, depois de desencarnado. Que tentam tirar a própria vida, mesmo já não tendo um corpo material. Porque a dor é intensa. Mas o orgulho, muitas vezes, também é. Mas a vaidade também é, mas a culpa também é. Então, tem outros fatores. No momento em que ele baixa a guarda e fala, eu preciso de ajuda, mas isso de coração e de verdade, ele não precisa nem verbalizar. Se ele sentir no coração, eu preciso de ajuda e estou disposto a mudar, automaticamente ele vai enxergar que tem alguém do lado dele. E vai ser resgatado. E vai ser levado para um hospital. Quanto tempo isso demora? Isso é muito particular. Mas o que percebe-se é, a cada ano que passa, a cada década que passa, a cada século que passa, o tempo tem sido menor. Já como resultado da nossa evolução. E eu não estou falando só no Vale dos Suicidas, mas qualquer região da zona de refazimento. O tempo que se passa lá tem se tornado menor, estou falando numa média. Por quê? Porque nós estamos mudando. O indivíduo vai porque ainda está alimentando algumas coisas que o tornam incompatível seguir em frente, mas chegando lá ele repensa, ele reflete, vai refletir sobre tudo isso e busca ajuda. Então, toda aquela região, ela existe por necessidade, porque é útil para aqueles irmãos que estão ali. Mas não foi escolha do pai que existisse, foi escolha nossa. E aí esse nossa, eu vou falar com letras garrafais, por quê? Porque agora eu vou falar uma coisa que talvez nem todo mundo saiba.
nós encarnados ajudamos a manter tanto a colônia quanto as zonas de refazimento. Não é só os desencarnados que conseguem manter essas regiões no plano espiritual. Nós também. Por quê? Estes irmãos que estão, né, nós estamos hoje falando especificamente, nós já tivemos uma palestra sobre umbral, hoje nós estamos falando especificamente sobre o Vale dos Suicidas. Esses irmãos que estão ali, muitos deles, dentro do Vale dos Suicidas, eles, em geral, por mais que estejam em grupo, eles se sentem sozinhos, abandonados. Então, eles geralmente têm um comportamento errático, eles andam a esmo, ou permanecem no mesmo lugar sofrendo. Muitos acabam saindo dali, do Vale dos Suicidas, mas não para uma colônia. Eles não recebem, eles não aceitam a ajuda de um socorrista, mas aceitam a ajuda de um outro espírito que esteja no plano, nessa zona de refazimento. Também vivendo na zona de refazimento. Alguns líderes, alguns espíritos que se veem como líderes, se colocam na posição de líderes, eles acabam juntando grupos, clãs, e vivem nesses grupos como um líder desses indivíduos. E muitos socorrem, e muitos conseguem, sim, tirar pessoas do Vale do Suicídio. Então, às vezes a gente pensa assim, a pessoa saiu do Vale dos Suicidas, foi um socorrista, trabalhou da Falange de Maria. Não, às vezes é uma pessoa que também está lá, não é um trabalhador da seara do Pai. Ele é uma pessoa que está lá pelas suas escolhas, pelas suas emanações, mas que, por experiência, ele já consegue manipular determinadas energias, ele já consegue assumir uma posição de liderança, e ele acaba, então, tirando esse irmão de lá. Esse irmão aceita a ajuda dele, mas isso vai ter um preço, que ele decide pagar ou não, e esse preço geralmente é trabalhar para esse líder. E aí, muitas vezes, esses agrupamentos, eles acabam entrando em contato com o plano material. Né? Porque muitos desses clãs, esses agrupamentos, na verdade, né, esses irmãos trabalham como obsessores, como pessoas que vampirizam, para absorver energias de quem está encarnado. Para que essas energias? Para que eles vêm cá absorver energia de encarnado? Para que estão nas portas dos bares? Alguns estão ali para proveito próprio, eu só quero sugar a energia para mim. Porque eu tenho saudade do álcool e eu quero ali absorver para mim, mas muitos estão trabalhando. Por quê? Porque os fluidos que são recolhidos, esses mais densificados, vamos colocar negativos, muitas vezes são usados para manutenção daquela região. Mas mesmo fora desses casos, no caso do Vale dos Suicidas, o seu pensamento também pode contribuir. Quando, muitas vezes, o seu pensamento negativo, voltado, muitas vezes, direcionado a esse irmão que tirou a vida, ou a qualquer pessoa que tenha tirado a vida, porque, às vezes, o julgamento não é para um indivíduo, e sim para a condição de um suicida. O que você está fazendo pensando negativo numa pessoa que se suicidou ou numa pessoa específica? Você está fornecendo material para manutenção. Manutenção daquela região. Fala, Adriana. Se um suicida, na criação de seus pensamentos, irradia morrer novamente, ele se sentirá morto novamente? Vamos lá. Como eu disse, alguns acabam tentando, inicialmente, inutilmente. Né? Ele não consegue tirar a própria vida porque ele está desencarnado. Mas, muitas vezes, essa tentativa repetida, de sempre querer tirar a vida, e ele continua alimentando isso. Não é nem a tentativa em si de se matar de novo, mas a fixação mental de querer morrer.
pode fazer com que esse indivíduo, não que ele morra, mas que ele entre num estágio de retroceder. Retroceder não seria a palavra, ele se insista, vamos colocar assim. Vocês tiveram uma palestra, por exemplo, sobre a ovoidificação. Ah, todo ser que chega na posição ovoide é um suicida? Não, mas alguns são. Porque, na verdade, a fixação mental negativa pode fazer com que você acabe perdendo a forma que você tem. Porque você não quer viver, você quer se isolar, você quer ficar escondido, você não quer ver ninguém, não quer que ninguém te veja. Você vai se encasulando, literalmente como uma lagarta que constrói um casulo. E ela vai entrando nesse processo de interiorização por não querer viver. E pode chegar no estágio de ovoidificação, em que, muitas vezes, ele perde a consciência de si. Não é que ele se sente morto, ele simplesmente ele não consegue ter consciência de si mesmo. Só que aí, nesses casos, como ele não tem a possibilidade de fazer escolhas mais, porque ele abdicou dessa vontade de fazer escolhas, quando ele começou com essa fixação mental a se encasular, nesses casos, eles, obviamente, serão resgatados e serão auxiliados. Só que o processo de recuperação, ele é um processo gradual e longo. Assim como uma pessoa, ela não se encasula rapidamente, ela não entra nesse estágio ovoide tão rápido, é um processo gradual, o processo de recuperação também vai ser. Mas ele vai ser resgatado e vai ser auxiliado. Fala, tu. No seu entendimento, por que é tão forte essa questão do pavor causado pelas religiões, em geral, acerca do suicídio que ele embute nos fiéis? Vamos lá. Vamos entender o porquê que isso foi permitido e depois porquê que as pessoas abraçaram isso, né, esse pavor. O porquê foi permitido que religiões trouxessem esse estigma, que literalmente é um estigma, ao ponto de que até bem pouco tempo atrás, um suicida não poderia ser enterrado em um cemitério católico. E não faz muito tempo, não. Até bem pouco tempo atrás, como os cemitérios eles eram todos ligados à igreja, quem vai para o interior sempre vê, né? O cemitério atrás da igreja. Antigamente, todo cemitério era ligado a uma igreja católica. E os suicidas não podiam ser enterrados ali. Então, era um estigma muito pesado que era dado ao suicida. Por que que a espiritualidade permitiu isso? Já que um suicida pode se arrepender no plano espiritual, pode seguir em frente, pode reencarnar e pode ter uma vida próspera. Por que criar esse estigma? O medo era necessário, principalmente para que as pessoas não desistissem. Esse estigma tem o mesmo objetivo da imagem do céu, da imagem do inferno, é para que a pessoa ela lutasse contra esses sentimentos que ela tinha. Com o medo de ser estigmatizado, com o medo de ir para o inferno, que ela lutasse, que ela permanecesse viva e continuasse lutando até encontrar o caminho que às vezes estava logo ali. Então, foi permitido pela espiritualidade justamente para possibilitar a pessoa de se dar uma segunda, uma terceira chance, mesmo na dor. E por que as pessoas abraçaram tanto isso? Justamente por não entender a lógica da reencarnação, justamente por acreditar que só se vive materialmente uma vez. E entendendo que a vida material é uma bênção, desistir dela é um absurdo. Só que nós entendemos que existe a reencarnação, existe a possibilidade de nós vivermos de novo aqui na matéria. Se a pessoa fez isso, ela vai ter a possibilidade de se arrepender, ela vai ter a possibilidade de se reerguer. Só que isso vai ter um preço.
Sim, ela vai sofrer. Porque vai ser punida, mandada para o Vale dos Suicidas? Não, porque a culpa corrói. Porque a vergonha corrói. Porque o arrependimento de não ter visto a ferramenta que estava sendo ofertada ali para ele resolver o problema, corrói. Foi colocado aqui, por que não é tratada essa pessoa? Por que deixam ela ir para o Vale dos Suicidas? Gente, vamos parar para pensar? Imagina uma pessoa que tem a noção clara da reencarnação. Nós morremos e podemos reencarnar. E se nós acreditássemos que, chegando no plano espiritual, tá de boa. Não importa se eu me matei. Vão me ajudar e eu vou seguir em frente e eu não vou sentir nada. O que vocês acham que ia acontecer? No primeiro problema, a gente ia dar reset. Igual o computador. Ah, não quero mais não. Ah, não, essa reencarnação eu vim com doença. Ah, não, agora... É justamente por sabendo que existe um preço, sabendo que isso vai trazer dor, que existe, por isso que essa imagem ainda é necessária, por isso que ainda é necessário que nós estejamos aqui conversando sobre isso, para esclarecer que existe uma utilidade, para esclarecer que é para o aprendizado daqueles indivíduos, mas para que nós também valorizemos a vida. E, principalmente, valorizemos a oportunidade que nós estamos tendo agora. Por quê? O que fará com que, né, ninguém aqui, eu espero, vai atentar contra a própria vida. Mas eu não posso garantir que ninguém aqui vai para a zona de refazimento quando desencarnar. E o que vai determinar se nós vamos ou não vamos? Foi o quanto a gente, né, foi no centro espírita? Foi quantas cestas de alimentação a gente doou? Não. Vai ser qual vai ser a condição moral e emocional que você vai chegar lá. Porque você pode fazer caridade 24 horas por dia. Mas se aqui o que você alimenta não é a caridade, vai chegar lá e você vai ser só emoção. Se você faz a caridade, mas você só alimenta o ódio, o que vai acontecer quando você chegar lá? A caridade vai ser levada em consideração? Sim, lógico que vai. Até porque a caridade nos ajuda a crescer e a mudar os nossos pensamentos para que nós nos tornemos pessoas melhores. Mas se eu não mudo os meus pensamentos, quando chegar lá, não vai ter. São Pedro não está na porta do céu com um pergaminho dizendo fez tantas caridades. Vai para o plano, vai para a zona de refazimento. Fez tantas, vai. Não. Somos nós, os nossos pensamentos é que vão nos direcionar. Então, muitas vezes, eu vou chegar lá no plano espiritual, trabalhei direitinho. Mas meu marido ficou aqui encarnado, casou com outra. Eu começo... O ciúme, o apego emocional vai me fazer ir para onde? Ah, mas eu deixei meus filhos. E a madrasta maltrata ele, e o pai não sei o quê, e não sei o quê. Eu tenho que proteger os meus filhos. Meus filhos estão aonde? Estão na colônia? Não. Para onde eu vou? Para o plano material. E o que está ali coladinho no plano material? As zonas de refazimento. Então, gente, são as nossas emoções, os nossos sentimentos. É por isso que a gente tem que trabalhar isso aqui, encarnado. E não lá. Fala, Adriana. É a última pergunta, tá bom? Espíritos não tão bem intencionados podem se passar por socorristas para atrair estes irmãos para uma caminhada desvirtuosa? Eles podem tentar, na verdade, tentam. É óbvio que tentam. A questão é que muitas vezes nem é preciso. Porque não é preciso, porque eles têm outras formas de convencer.
Porque, vamos lá, você está lá na zona de refazimento, no Vale do Suicida, sofrendo, com dor. E aí vamos entender o seguinte, você desencarnou e você não aceitou o auxílio, certo? Você não aceitou, né, não conseguiu mudar a sua vibração, não conseguiu desapegar da culpa, do ódio. Isso quer dizer que você não passou por um processo de readaptação ao plano espiritual. Aquele processo em que você fica no hospital, em que você vai passando por terapias, e que vão te ensinando várias coisas, como, por exemplo, que você não precisa comer, como recuperar as energias sem necessidade de comida, como recuperar as energias sem precisar dormir. E você está lá no Vale dos Suicidas, então você não está só com dor, você está com fome, com sede, com sono. Todas as sensações físicas, materiais, elas ainda existem, porque você não foi ensinado, ninguém te ensinou como trabalhar isso. Então, eu não preciso chegar lá como um socorrista. Basta que eu chegue e fale assim, eu te dou comida. Se você fizer o que eu quero, eu te dou comida, te dou água e um lugar para você viver. Sim, mas existem alguns que podem se passar, sim, por socorristas. A questão é, o que eu vou identificar? Como eu identifico um socorrista? Ele tem um crachá? É a roupa? É o estandarte que ele traz? Não. É o que ele defende. Às vezes eu não tenho a capacidade de distinguir emanações, mas eu sei o que é, o que segue os ensinamentos cristãos e o que não segue. Então, se alguém disser que é um socorrista, falando, vem, eu te ajudo, basta que você, né, trabalhe para mim, para atrapalhar a vida de fulano, alguma coisa errada tem. Porque, gente, não vai ser a cor da roupa que vai definir um socorrista, porque muitos socorristas, aparentemente, são iguais àqueles que estão ali sofrendo. Isso já foi conversado com vocês quando vocês tiveram a oportunidade de falar sobre os socorristas, uma palestra sobre isso. Por quê? Porque os socorristas, eles se vestem, eles têm a vestimenta, né, de acordo com a sua história, e eles trabalham em determinadas regiões de acordo com a sua efetividade, onde ele vai ser mais efetivo. Então, vou pegar o Bruno de novo. O Bruno está lá, desencarnado, sofrendo, e ele acredita que para ser salvo tem que vir um anjo, todo de branquinho, né, brilhando. Qual vai ser o socorrista? Ele está preparado para receber o auxílio, mas qual vai ser o socorrista que vai aparecer para ele? Um irmão de túnica branca. Agora, se ele está lá e ele não aceitaria um auxílio, chegaria lá de túnica branca e falaria assim, quem é você para saber o que eu estou sentindo? Quem é você para dizer que eu tenho a possibilidade de sair daqui? Você está aí, você não está sentindo nada. Você é todo certinho. Aí, nesse caso, o socorrista que muitas vezes vai atendê-lo, vai mostrar para ele, tá vendo essas cicatrizes aqui? É porque eu estava aí. É a fala, é o que ele defende. E é por isso que a gente precisa exatamente entender isso. O que determina a índole do indivíduo é justamente o que ele vai defender, não é a aparência que ele tem. Mas basta, o indivíduo ele tem que saber disso. E nenhum de nós aqui tem a justificativa de dizer que ignora quais são os ensinamentos cristãos. Então, só seremos enganados se quisermos. E eu não estou falando nem do plano espiritual, estou falando aqui mesmo. Porque falsos socorristas também existem na matéria, não é? Bom, acabaram-se as perguntas. O meu objetivo, né, o nosso objetivo com a palestra de hoje era, primeiro, desmistificar. O Vale dos Suicidas é apenas uma região umbralina, uma região da zona de refazimento. Assim como existem outras onde estão pessoas que se unem porque têm vícios, outras se unem porque compartilham outro tipo de história.
porque por sintonia as pessoas se aproximam. Mas se tornou muito icônico essa questão do Vale dos Suicidas pela forma como foi representada na novela, nos livros, no filme. Mas existem outras regiões na zona de refazimento que são iguais àquelas representações e não são vales dos suicidas. Existem outros vales dos suicidas que não são daquela forma. A tendência é eles desaparecerem. Mas, como eu disse, tudo vai depender de como nós encaramos a nossa vida encarnada. O que ditará como nós estaremos ao chegar ao plano espiritual é o que nós fazemos aqui. É o que nós trabalhamos nos nossos sentimentos aqui. E vou dizer que o maior motivo das pessoas, muitas vezes, permanecerem em sofrimento ou desencarnarem, o maior deles é a culpa. Então, que nós possamos começar a trabalhar esse apego que nós temos à culpa agora. Esse apego que nós temos a questões materiais agora. Porque no plano espiritual, as coisas são um pouco mais intensas. Mas, como a gente viu, sempre teremos auxílio. Sempre teremos auxílio. Nunca vai nos ser negado o auxílio se nós estivermos preparados para receber esse auxílio. Se nós estivermos preparados para receber esse auxílio, para seguir em frente, vai ter alguém ao nosso lado que vai estender a mão. Isso vale para as zonas umbralinas, para os vales dos suicidas e também vale para a matéria. Então, que nós possamos refletir sobre a nossa vida material. Eu tenho me aberto para receber o auxílio que a espiritualidade me oferece? Eu tenho seguido falsos socorristas? Eu tenho me perdoado? Ou eu só alimento a culpa? Porque a única diferença entre quem está no plano espiritual e nós é esse corpo carnal. Então, que a gente possa hoje, nesses próximos dias, refletir um pouquinho. Será que eu estou cuidando mesmo de mim? Sendo caridoso para comigo mesmo? Bom, eu espero que possa ter sido proveitoso tanto para vocês quanto foi para mim. É um tema que tende a ser pesado na visão de muitos. Eu tentei não deixar tão pesado, mas para que a gente entenda que sim, essas regiões existem, mas não por punição. E sim, por bondade divina de respeitar nosso livre-arbítrio. Vou fazer a oração para a gente finalizar e agradeço a todos. Mestre Jesus, nossa ignorância muitas vezes nos impede de entender os nossos próprios sentimentos, de compreender o peso das nossas próprias ações, de entender o quanto os nossos pensamentos constroem. Que possamos, a partir deste momento, entender que tudo isso, essa responsabilidade que temos, não é para chegar até nós como um peso, e sim como uma grande conquista. Porque se eu entendo o peso das minhas ações, eu entendo que os meus pensamentos constroem, isso me dá o poder de construir o bem. Isso me dá o poder de auxiliar e elevar aqueles que estão à minha volta. Então, que possamos abraçar essa responsabilidade sem peso, e sim com a leveza da certeza que todos estamos aqui para crescer. Obrigada, Mestre, que assim seja.